Olá, como estão? Espero que todo mundo esteja bem. Estão com muitas saudades de mim, não é? Eu acredito que sim. Então vamos começar esse ano, vamos lá na batalha, na luta, né? Sejam todos bem-vindos para a nossa primeira aula, ok? Uma mensagenzinha aqui para poder a gente ter coragem para enfrentar esse ano difícil. A mensagem diz o seguinte: todo guerreiro ficou com medo de entrar em combate. Todo guerreiro já perdeu a fé no futuro. Todo guerreiro já trilhou um caminho que não era dele. Todo guerreiro já sofreu por bobagens. Todo guerreiro já achou que não era guerreiro. Todo guerreiro já falhou em suas obrigações. Todo guerreiro já disse sim quando queria dizer não. Todo guerreiro já feriu alguém que amava. Por isso, é um guerreiro, porque passou por estes desafios e não perdeu a esperança de ser melhor do que era. Então, vamos ser guerreiros esse ano, não vamos perder a esperança que nós vamos sair dessa ainda este ano, ok? Vamos começar com as informações aqui. Primeiro, como foi o ensino remoto em 2020, meu Deus, botei 2021, mas é 2020, certo? De vocês, como foi? Todos têm acesso à internet? Quem não tem, por favor, informar. Então, quem puder me dizer como foi, mande lá no meu PV, certo? Mande me dizer. Quem não tem acesso à internet também, porque eu vou mandar as atividades. Aí manda no PV dizendo, a turma, não esqueça o nome, certo? Quem lembra de algum conteúdo do ano de 2020, me diga, por favor. Quem é que lembra? Diga. Outra coisa, não esqueça do nosso horário da aula, vai ser na quinta-feira, ok? Quinta-feira sempre a partir das 7 horas. Eu vou cobrar as atividades nesse horário e no dia de Google Meet eu mando 6h45, ok? O link para vocês acessarem. Como é que vocês vão ser avaliados? De várias formas. Quem participa vai ganhar ponto, quem participa na webinar, quem participa nos jogos que eu vou mandar o link, certo? Que dá uma aula no Google Meet já vai ter uma nota máxima, certo? Quem fizer as atividades no aplicativo, a avaliação também. E os que não têm acesso, os que não têm acesso vão buscar na escola e a participação vai ser pela busca e pela devolutiva das suas atividades, ok? E também as perguntas que te fizerem no WhatsApp, no meu PV, também vão ter nota, ok? Os primeiros conteúdos do ano de 2020 foi classificação, né, dos seres. Esse ano nós vamos estudar genética, evolução, biotecnologia e ecologia. Nós vamos começar de ecologia, porém, nós não trabalhamos o ano passado vertebrados e invertebrados, e são vermes que caem geralmente no Enem, principalmente as doenças. Então, esse ano eu tenho que rever, vou fazer brevemente um lembrete que vocês estudaram na sexta série, certo? Todo esse conteúdo. Mas quem quiser estudar, rever, quem não sabe, pega um livro de sexta série e dê uma lida, certo? Eu vou mostrar aqui rapidamente os principais. Os invertebrados são os maiores e os vertebrados são menores. Os vertebrados só são 5 grupos, né? Mamíferos, répteis, anfíbios, aves e peixes, e os invertebrados é que são maiores. Quem são os invertebrados aqui? A gente tem as esponjas, nós temos aqui aves, um platelminto, um inseto, um mamífero, um equinodermo e um molusco. Vamos ver se vocês lembram disso aí. Quem é o invertebrado? Depois me diga. Então, identifique os seres abaixo. Quem são esses seres? A gente pensa que é pedra, mas não é. Eles são seres vivos, possuem apenas 4 células, por isso que são pluricelulares. Tem um corpo cheio de poros, por onde eles se alimentam. São chamados de poríferos. O exemplo, o nome deles é esponja. Então, Bob Esponja é desse grupo, certo? São aquáticos, de alga doce do mar, e tem uma célula principal que são os coanócitos, certo? Não tem nenhum sistema digestório, nem circulatório, nem coração, nem pulmão, nenhum desses sistemas. Só tem 4 células onde acontece a alimentação, todos os processos. Eles se reproduzem.
sexuado e assexuadamente. O próximo já é mais evoluído, é os quinidários. Já apareceu uma cavidade digestória que não tinha nos poríferos, já tem uma cavidade só. Alguns já são fixos, outros são móveis, certo? É de água doce ou salgada e tem uma célula principal que é os quinidoblastos. Esse quinidoblasto, ele guarda uma substância tóxica. Então, a água viva, quando você entra no mar, então ela quando se sente ameaçada, ela libera essa substância, né? Tem duas funções, serve para capturar os alimentos e também para ela se livrar de algum inimigo, certo? Então, eles são mais evoluídos. Os platelmintos é esses vermes que caem muito no Enem, porque está muito associado às questões sociais, falta de saneamento básico, certo? Plata significa chato, mintos, vermes. Então, vermes que tem um corpo chato, achatado, né? Aqui a gente tem a planária, ela é um verme, mas ela tem a vida livre. Nós temos o Schistossoma mansoni, que causa uma doença chamada barriga d'água, ou esquistossomose. E temos a tênia, que é a doença é teníase, certo? E é conhecida como solitária. Aqui a gente tem que eles têm um corpo chato, são pluricelulares, heterótrofos, são parasitas, né? Porque tiram os nutrientes da gente causando doença. E ele já tem um sistema mais evoluído, que tem músculos e sistema nervoso. Como é que a pessoa fica contaminada com barriga d'água? Alguém que está doente defeca, faz cocô próximo de um rio ou de um lago e os óvulozinhos caem nesse rio ou nesse lago e os ovos vão para as larvas os ovos viram larva, as larvas entram num caramujo chamado parnóbio, nessa espécie, só nessa espécie, lá eles vão virar miracídios. Aliás, as larvas viram miracídios cercárias, e essas cercárias aqui vão penetrar no pé do próximo que vai tomar banho no rio, né? E vai ficar, e aí entra na corrente sanguínea, e aí na parte hepática extravasa, perfura e derrama uma linfa, um líquido, parecendo água. Por isso que ele chama de barriga d'água, certo? Qual é a forma de prevenção? Não tomar banho em açudes ou rio que tenha caramujos contaminados. Como é que eu vou saber? Se alguém na comunidade tem barriga d'água, lá pode estar contaminado, ok? Próximo a gente tem outro platelminto, que geralmente pode cair no Enem, que é as tênia. Dois tipos de tênia. Uma da carne de gado, que é a tênia saginata. Nata vem de boi, então é fácil da gente lembrar. E a solium, que é de porco, certo? Então aqui a gente tem um agente intermediário. Então, como é que vai dar essa contaminação? A pessoa que está doente, que já tem os ovos da tênia, né? Porque já comeu a carne de porco mal passada, mal cozida. Então, ela vai desenvolver o verme no intestino. O verme aqui. Esse verme, ele é cheio de anéis, como vocês veem. Esse anéis está cheio de ovos. Então, quando ele fizer cocô, ele vai liberar esses anéis cheios de ovos. Aí o porco come os ovos. Aí, então, esses ovos entram na musculatura dele, vira larva. E aí a pessoa come mal passada. E aí vai desenvolver essa cobra, essa tênia dentro do intestino. Mas você pode também desenvolver outra doença chamada cistocercose. Em vez de você comer a carne mal passada, você pode comer verduras mal lavadas sem hipoclorito. Então, a pessoa doente fez o cocô, a chuva levou esse cocô contaminado para a verdura, você não lavou, então você foi direto, fez o papel, ia passar pelo porco, não, agora vai direto para você comeu a verdura, os ovos entrou em você, foi para a corrente sanguínea e se alojou no cérebro. E aí você vai sentir fortes dores de cabeça, quando fizer uma tomografia vai dizer que você tem cistocercose, que é os ovos da tênia, certo? Da tênia. Então tem duas formas, lembre disso, carne mal passada você desenvolve o verme no intestino e a carne e se você comer verduras e frutas mal lavadas, você vai desenvolver a cistocercose. Pode alojar no olho, no globo ocular ou então no seu cérebro. Cada pontinho desse é a cistocercose.
O próximo é os nematelmintos, outro verme também que é relacionado com as questões sociais, falta de saneamento básico. Aqui são vermes também mintos, mas são vermes cilíndricos, certo? Tem a forma arredondada. Então, mais conhecida é a lombriga. O nome da lombriga é Ascaris lombricoide. Ela é bem evoluída, ela tem sistema digestório completo, mas ela é um parasita. Ela causa problema amarelão, fastio, né? Então, como é que eu fico doente? Quem tem uma fossa perto de um poço, então os cocô vão lá perto do poço e o resto, os ovozinhos, ou então verduras mal lavadas também pode levar os ovos. E aí a pessoa ingere esses alimentos ou algo, alimentos mal lavados, vai engolir os ovos, lá ele vai eclodir, vai desenvolver no intestino, perfurar o intestino, através do sangue vai para o coração, pulmão, esôfago, estômago e se aloja no intestino, onde ele vai cruzar e vai eliminar vários outros ovos que começa de novo todo o ciclo, certo? Então, a forma da profilaxia, de você evitar é saneamento básico, higienizar bem as mãos, lavar os alimentos, né? Outro problema que a gente tem, outro verme, outro nematelmin, verme cilíndrico, é o Ancylostomum duodenale, esse daqui. Geralmente ele vem de cocô de fezes dos animais, que depois os animais fazem cocô, você andando descalço, então você pisa em cima de algum e vai ter a larva que vai entrar pelo seu pé e vai causar o amarelão, né? Ele entra na corrente sanguínea e vai fazer com que você fique amarelado, né? Com fastio também. Então, qual é a prevenção? Usar calçado. E outro grupo que a gente tem, os anelídeos. Esses aqui tem poucos parasitas, mas para a minhoca é muito importante para fertilizar o solo. Eles são grandes aradores do solo. E tem a sanguessuga, já foi usado na medicina, certo? Para tratar de quem tinha pressão alta. Ele tem um corpo cheio de anéis, primeira característica. São pluricelulares, são hermafroditas também, viu? Possui os dois sexos. O sistema circulatório deles é fechado, já tem pigmentos respiratórios e são terrestres e aquáticos. Aqui tem a reprodução. Como elas são hermafroditas, elas têm um sexo perto da cabeça e outro lá no final. Elas ficam em posição contrária e ela tem na região do meio um clitelo. E esse clitelo, quando ele começa a se deslocar no momento do acasalamento deles, ele começa a se deslocar e vem e recebe o ovócito fecundado com esperma. E aí eles vão percorrendo até receber do outro lado e sair. Ela começa a andar por todo o corpo, recolhendo o esperma e o ovócito até sair. E aí esse clitelo já vai estar cheio de ovo fecundado, que vai ser as próprias minhocas, as futuras minhoquinhas, certo? Molusco é um grupo grande, vocês têm animais do corpo mole. Eles podem ter concha ou não. Aí aqui vocês têm lula, polvo, tem caracol, tem ostra, né? Eles já tem sistema excretor, sistema respiratório bem mais evoluído. E são usados na indústria comestível, né? E na indústria de pérolas, então eles são muito economicamente importantes. Aqui a gente tem um dos maiores grupos, que é os artrópodes, pódios, repéis, artroarticulação. Então aqui a gente tem a parte dos aracnídeos, das aranhas, né? Interessante vocês estudarem, do escorpião, estão nesse grupo. Os crustáceos, vocês estão siri, caranguejo. Os insetos, vocês vão ter borboleta, vão ter aí o que transmite a doença de Chagas, o barbeiro. Esse inseto pesa 100 gramas, é um dos maiores. Vocês vão ter quilópodes, a lacraia, diplópodes, o que a gente chama de emboá, né? Então, ele é um grupo extremamente grande. E o último dos invertebrados é o equinodermos, que a gente tem estrela do mar, tudo que tiver mar, serpente do mar, bolacha do mar, ouriço do mar, pepino do mar e lírio do mar. Então, eles já são bem evoluídos, possuem sistema digestório completo, né? Ele já tem
se chama circulatório aberto, então eles são bem desenvolvidos. Então, na próxima semana, a gente vai ver uma atividade sobre esses invertebrados, com foco nas doenças e não só nas características gerais. Quem se interessar, dê mais uma lida, principalmente nas doenças, porque tem mais doenças. Tem oxiúri, que o povo chama de hemorroide, para vocês dar uma lida. Tem a elefantíase, que é chamada de Wuchereria bancroft, né? Então, tem outras doenças importantes de vocês darem uma olhada. Então, tchau, até a próxima.